Olá, eu sou a Yasmin, eu sou a fundadora da Flor de Mim e esse é o nosso podcast. Olá, eu sou a Açucena, eu sou parte da Flor de Mim e tô aqui para mais um episódio desse podcast incrível! Então, o episódio de hoje a gente vai falar sobre zona de conforto e todas as coisas que provavelmente você não sabia sobre isso, eu também não sabia. E eu resolvi trazer pela primeira vez uma convidada que não tem como a gente falar sobre zona de conforto, sobre criatividade, sobre repertório, sem falar nela, pelo menos não de onde eu tô. E a gente resolveu trazer ela topou, felizmente. Então, Hoje vamos conversar com a Maíra, da Fábrica do Desbrinquedo. Yes! Ei, gente, eu sou a Maíra, da Fábrica do Desbrinquedo. Eu sou formada em Design e Pedagogia. E na faculdade de Design eu acabei aprendendo muito sobre criatividade, sobre os processos criativos da criatividade. E na real, é legal falar que o processo criativo, ele é em si um processo humano. Então são coisas que a gente faz naturalmente, que geralmente a gente se pune por fazer elas, porque a gente desnaturalizou esse processo que é natural. E é isso. Eu aprendi muito com a Maíra em vários momentos, tanto sobre criatividade, repertório mesmo, mas hoje eu quero falar especialmente sobre zona de conforto, porque eu acho que tem todo um mundo misterioso aí debaixo desse tema que a gente não vê e a gente simplesmente deixa de lado. E é uma daquelas coisas que, quando você finalmente consegue enxergar o que tá acontecendo, você consegue trabalhar sobre ela. E se você não sabe que é esse o motivo, se você não sabe que isso é uma questão, a gente vai só tocando, tentando resolver coisas que, na verdade, são sintomas. Então, o que eu queria, Maíra, é que você explicasse primeiro pra gente o que é uma zona de conforto. Então, na verdade, a zona de conforto tá muito relacionada ao nosso repertório, né? Tipo, a zona de conforto é tudo aquilo que a gente já viu, já ouviu falar, aquilo que faz parte do repertório atual que a gente tem. Então, tipo, o caminho que a gente leva pro trabalho, as coisas que a gente estudou, as coisas que a gente ouviu, todas elas fazem parte da nossa zona de conforto. E aí, tipo, se você de repente vai pro trabalho por um caminho que você nunca passou, e aquilo te deixa minimamente desconfortável, é que você tá saindo da zona de conforto. E é esse o porquê do nome. Normalmente na zona de conforto você tá lidando com coisas que são confortáveis pra você. Coisas que você já conhece e etc. E quando você sai disso, tem uma outra zona, que é a zona do desconforto. E aí, como eu trabalho com criança, eu gosto muito de brincar de por que chama assim. Porque foi um adulto que deu o nome. Porque se fosse uma criança que estivesse dando esse nome, provavelmente ela dividiria entre a zona chata e a zona legal. Porque a zona chata é aquilo que a criança já sabe, que a gente já conhece, já viu todo dia. Não tem descoberta dentro da zona de conforto, né? São coisas que você tá batido, você já viu várias vezes, etc, etc. Coisas que são descobertas pela gente, elas estão do outro lado, na zona que o adulto chama de desconforto. E que se fosse uma criança que daria o nome, ela ia chamar de zona legal. E é muito doido isso, porque a gente, como adulta, né, minha visão de adulta agora, eu consigo ver claramente que às vezes eu tô numa zona de conforto e eu só penso assim, meu Deus, eu queria experimentar tudo no mundo. Gravar esse podcast foi um momento desse. E que ao mesmo tempo, quando você pisa fora dessa zona, você fala assim, eu acho que não vai ter como, eu acho que eu tô com medo, vou voltar, sei lá se vale a pena. E eu acho que a gente fica fazendo isso várias vezes. E não percebe que do outro lado tá uma coisa que vai motivar a gente, tá uma coisa que a gente tá ansiando muito, mas que a gente tem muito medo. E a gente tem esse medo porque a gente deixou de ser criança e vê isso como uma coisa legal, e vê isso como uma aventura, e passou a ver isso como possibilidade de fracasso, possibilidade de várias outras coisas que vêm carregadas de significados pra gente. Eu vejo muito a questão do propósito relacionado a isso que a Sucena falou. Tipo, propósito a gente acha que, quem empreende, né? É uma coisa que eu vou tirar debaixo do meu sovaco? Não, propósito é uma coisa que real te movimenta, inclusive é sair de uma zona de conforto e para uma zona de desconforto. Por exemplo, gravar esse podcast pra mim, eu estou saindo da minha zona de conforto. É uma coisa que eu nunca fiz. Eu não gosto muito de falar pra muita gente. São coisas que me deixam desconfortáveis. Tipo, no início fazer live lá no Instagram também era um rolê desse pra mim. Mas por que eu faço? Porque tem algo que me motiva suficiente, que eu acho que o que eu falo pode ajudar as pessoas, pode ajudar as crianças
e as crianças que já cresceram, né, que são os adultos de hoje, a entenderem mais sobre criatividade, entenderem mais sobre si. Isso é uma coisa que me motiva. Então eu acho, tipo assim, se você tá buscando esse caminho de sair da zona de conforto pra ir pra uma zona de desconforto, se você tiver um propósito, que é o seu propósito de verdade, se ele te mover de verdade, fica um processo muito mais gostoso e fácil e com um objetivo ali no final também. E eu acho legal a gente pensar assim, né? Por que eu sairia da minha zona de conforto pra ir pra uma zona de desconforto? Tipo, eu acho que a palavra, chamar a zona do desconhecido de zona de desconforto é uma coisa que repele um pouco a gente, né? Pelo menos eu tenho essa sensação. Já Mas fica até tenso, assim, o corpo já até muda. fala, já sei que não vai ser muito interessante. Mas que também é um nome curioso, vou dizer curioso. Porque eu penso assim, eu recebo 1 milhão de mensagens. Toda vez, gente, que eu vou falar que eu recebo mensagem, é sempre 1 milhão. Engraçado, né? Nunca falei que eu Nunca recebi... bateu 1 milhão de mensagens lá no Exatamente. dia. Mas... Nunca recebi 20, eu só recebo 1 milhão. Enfim, recebo muitas mensagens das pessoas falando sobre como a primeira vez que elas tentaram uma coisa... elas não eram boas o suficiente naquilo, então elas largaram aquilo de lado. Ou elas não foi tão... como é que eu posso dizer? Qual palavra eu tô buscando? Tão divertido, tão... Não foi tão satisfatório. Tão satisfatório. Né? Eu posso me dar como exemplo. Quando eu comprei patins. Porque eu falei assim, eu vou comprar um patins, vai ser incrível, porque eu vou me divertir horrores com patins. E a primeira vez que eu calcei o patins, eu não me diverti nem um segundo. Eu fiquei, tipo assim, o tempo todo tensa, amedrontada, agarrada na minha mãe na hora que ela tava, depois agarrada na parede, depois agarrada na Sucena, depois em cima de um tapete falando, por favor, não cai, por favor, não cai. Então, eu acho que a zona quase que devia chamar desconforto inicial, satisfação a longo prazo. Porque é o desconforto. Slogan da zona de desconforto. Porque é o desconforto do primeiro momento, o primeiro passo pra fora dessa zona de conforto. Não é gostoso, dificilmente vai ser um passo gostoso. São poucos os momentos onde você fala, eu vou fazer uma coisa e agora... a primeira vez que eu vou fazer vai ser super legal. Normalmente dá um desconforto no começo, sim. Mas é onde estão as coisas que vão fazer o nosso olho brilhar. Dificilmente o que tá dentro da nossa zona de conforto deixa a gente tão satisfeito, tão alimentado, energizado, quanto descobrir uma coisa que tá do lado de fora dela. Até porque tudo que você descobre, uma hora ele vai entrar pra zona do conforto, né? Então, tipo assim, no primeiro momento, gravar podcast podia ser muito assustador. Fazer live no Instagram podia ser muito assustador. E agora é uma zona segura pra você. Então, ao mesmo tempo que perdeu... Um dia foi muito interessante, trouxe muitas emoções, isso já passou um pouco, você tem que procurar outra coisa pra te trazer satisfação. E eu acho muito legal pensar nisso, porque a gente se priva de muita coisa por medo de sair dessa zona, sabe? E a gente tem muito... Eu, pelo menos, sinto em mim que eu tenho muito desejo de sair, de fazer coisa nova, de experimentar receitas novas, de ir pra lugares novos. E sempre é uma coisa que me deixa tensa, mas quando eu faço, eu me sinto feliz nem só pelo resultado, mas por saber que eu me propus e fiz uma coisa que eu sei que é bom pra mim, que eu só tenho um desconforto inicial mesmo, sabe? Que é uma coisa que vai me trazer coisas melhores depois. Isso é uma coisa interessante sobre a zona de conforto, porque ela é plástica, né? Então ela vai se ampliando conforme a gente vai se permitindo experimentar novas coisas, que foi isso que a Sucena falou. E aí, a gente não precisa ser uma pessoa 8 ou 80. Tipo assim... Yasmin. Ou eu vou fazer uma viagem a pé dos Estados Unidos ao Canadá, que é a minha meta. Essa é a meta que eu quero, assim. Só que, vamos imaginar que a zona de conforto é uma bolinha. E aí, dentro dela, tem vários pontinhos, vários pontinhos, vários pontinhos. E pra mim, ir dos Estados Unidos até o Canadá a pé... É um pontinho que ele tá a léguas de distância dessa minha zona de conforto. E provavelmente, se eu tentasse fazer ele e falasse, não, foda-se, eu vou. Pode falar palavrão? Pode. Aqui não tem censura, pode ir. Se eu falasse, foda-se, eu vou. Provavelmente é uma coisa que, tipo assim, eu não vou estar pronta pra aquilo emocionalmente. Talvez não seja meu momento, talvez eu esteja forçando a barra daquilo. Às vezes vai ser muito mais estressante do que gostoso. Exatamente. Então, o que eu sugiro pra você fazer, se você quer expandir sua zona de conforto e, de repente, fazer uma loucura dessa que tá lá a léguas de distante dela. Pode ser que ir a pé dos Estados Unidos ao Canadá esteja muito, muito longe. Mas, de repente, fazer uma caminhada aqui perto de casa ou sair todo dia pra dar uma volta, pra mim, seja mais tranquilo.
E aí viajar, fazer minha primeira viagem pro interior de Minas, que a gente mora aqui. Fazer uma caminhada, seja mais tranquilo. Viajar com um grupo, seja mais tranquilo. E aí eu vou dando passos e expandindo a minha zona de conforto nesse sentido. Até que, de repente, eu vou pensar assim, e se eu fosse a pé dos Estados Unidos até o Canadá? Isso, de repente, não vai parecer uma coisa tão louca mais, uma coisa tão longe da minha realidade. Por quê? Porque eu respeitei o meu processo. E é muito importante que a gente saiba isso, porque, às vezes, quando eu falei que a criatividade é um processo natural, é isso. A gente sabe que a gente tem um processo, a gente sabe que aquilo a gente não dá conta na hora, e mesmo assim a gente fica se forçando de alguma forma a fazer, porque a gente não consegue se validar. Se eu não for pro Canadá, pros Estados Unidos, andar a pé de lá até o Canadá, eu não sou nada. Acabou pra mim. E tem um processo, e tem um porquê lógico disso, e a gente já sabe disso, só que por algum motivo a gente resolve ignorar. Então, eu tô falando aqui pra vocês não ignorarem esse processo. Ele é natural e ele existe, a gente precisa dar passos de cada vez. Não adianta ser, tipo, sei lá, pular do edifício e achar que você vai voar, sabe? E é uma coisa que eu tava pensando sobre isso aqui enquanto você falava, sobre como a gente não é gentil com a gente. Essa é a essência da coisa. Eu acho, todas as vezes que você fala sobre zona de conforto, eu também vou em um outro lugar, de uma outra coisa que você que me ensinou também, que é sobre como a gente se ensinou e ensinaram pra gente quando a gente era criança, que é sobre como a gente se ensinou e como ensinaram pra gente quando a gente era criança que errar é ruim. E aí, se a gente exclui a possibilidade do erro, a gente nunca vai conseguir sair do lugar onde é confortável pra gente. Porque só o confortável a gente consegue garantir, entre muitas aspas, que vai dar certo. Eu acho que a zona de conforto, ela também é uma zona de controle, sabe? Uma coisa assim de, eu sei isso como eu sei fazer, isso eu sei, sabe? Você não se deixa, você não se permite errar, é isso. Quando a gente pune muito erro, ninguém quer ser punido, né? Não existe isso, eu quero ser punido. Não existe. Então, quando a gente pune o erro na criança, né? Porque isso é uma construção que a gente carrega desde a infância, da parentalidade que a gente recebeu, e quando a gente cresce e tem filho, ou trabalha com criança, a gente tem uma chance de conseguir fazer diferente. Então é óbvio que se a criança erra, você errava quando você era criança, e seu erro era punido, ninguém quer ser punido, né? Então, para não errar, a gente para de tentar. E esse é o maior erro de todos, é um erro gravíssimo, porque impede que a gente faça coisas, que a gente experimente novos processos, que a gente ganhe repertório, né? Que é isso que a gente tá falando aqui. Eu acho que essa é literalmente a pior coisa que pode acontecer. Você, tipo, oficialmente deixar que o medo de dar errado seja muito maior do que você, e que você fique, então, eternamente preso ali. Paralisado, né? E eu acho que é isso. Eu acho que a gente fica mesmo muito engessado com esse medo, sabe? Eu acho que as coisas... A gente se amedronta muito e a gente tenta algumas vezes e a gente acha que tem que acertar de primeira. Eu acho que é só outra coisa. Que a gente tanto tem medo de erro, e quando a gente vence esse medo, a gente fala assim, se não foi da primeira vez, era pra não ser nunca mais, eu nunca vou fazer, sabe? Então você também não se dá a chance de explorar muitas coisas. Eu acho que na questão da organização, do planejamento, tem muito disso. Que você já tentou, alguma vez na sua vida, você já tentou fazer de uma forma. Todo mundo tem um repertório desse. Todo mundo já tentou usar uma agenda, já tentou fazer de várias formas. E essas formas talvez tenham errado várias vezes. E aí, quando você conhece uma coisa nova, você já traz aquilo, sabe? Você já se permitiu tentar e errou, e você fala, não quero mais. Vou deixar pra lá, e prefere continuar num lugar que também não te traz satisfação, que também não te traz o resultado que você tá buscando. No caso da organização, você também não tá se tornando uma pessoa que tem um planejamento consistente. Você prefere ficar nesse lugar que isso está ainda muito bagunçado do que tentar dar um passo para um lugar que esteja mais controlado, entre aspas, assim, de que você conheça mais, sabe? Eu tava vendo uma menina no Twitter falando... Ela fez um tweet que pra mim foi assim, o auge, que é falando assim, a vida adulta... O que é a vida adulta? A vida adulta é a criança que precisa de cartolina pra segunda-feira e avisa pra mãe no domingo que precisa da cartolina. Só que na vida adulta você é a criança e você é a mãe... E você é a cartolina e você é a professora esperando a cartolina. Então, eu acho que nesse cenário onde a gente foi... E eu acho que a maior parte das pessoas passaram por esse processo de terem os erros podados e se acostumarem a errar ser o maior pecado do mundo. Eu acho que a gente precisa ser a mãe pra essa criança que foi punida dessa forma e falar, não, chega!
Agora eu vou fazer uma coisa... Eu vou fazer isso aqui que eu não sei fazer. Eu vou fazer só pra eu me acostumar com o fato de que errar não tem nenhuma consequência. E a gente acostuma muito também a achar que pra um problema tem só uma solução e que a primeira é a melhor. E que isso é uma soma de várias coisas que a gente aprende na escola, né? Quem achar a resposta primeiro é melhor, né? No caso do vestibular, que a gente tá praticamente numa corrida. A primeira resposta que você chegou é a melhor também, porque você não precisa mais pensar naquilo, você já pode passar para a próxima. Aí a gente chega nesse lugar onde a gente não tá interessado em buscar novas formas de resolver o problema. Então, enquanto a criança é criativa, porque ela exercita a criatividade dela, e a criatividade ela é uma habilidade treinada, o adulto ele já encontrou a melhor forma de fazer cada coisa. Ele já encontrou um jeito certo, então por que ele vai gastar energia procurando outros? E aí ele tende sempre no mesmo caminho, e sempre meio que ficar ali na zona de conforto dele. Então ele não se dá a oportunidade de expandir, né? E como a gente foi educado para isso, através do erro que foi sempre punido, através das buscas constantes que a gente teve na escola para a resposta correta, a resposta mais ágil, para certo e errado, a gente vai... com a ideia de o foco é resolver o problema. E não, tipo, entender como aquele problema resolve, como aquilo funciona na sua vida, se aquilo faz ou não faz sentido, o que tem de você naquela solução. Vira uma coisa assim, ok, resolvi isso, então pronto, posso marcar aqui e acabou, concluído. E eu acho que essa visão que a gente tem, que a gente acostumou a ter de que tudo meio que vira profissional, um hobby é profissional. Tudo meio que gira em torno do trabalho. No trabalho, às vezes, você precisa de arrumar soluções diferentes do que você precisaria na sua vida pessoal. E a gente traz esse modo de... Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Um modo operacional de trabalho, de falar assim, isso é uma solução que eu preciso mais rápida, aqui tem menos custo, aqui tem, né, vários tipos disso. E a gente tenta trazer essa solução ótima para coisas que nem sempre tem uma solução ótima desse tipo, sabe? Que às vezes o problema é um problema emocional e você tenta resolver ele de uma forma que você resolveria um problema de uma máquina, que você resolveria um outro tipo de problema, sabe? E olhar para o problema só de uma determinada forma, sem tentar enxergar novas possibilidades, faz, inclusive, com que a gente não enxergue o problema em si. Tipo, eu lembro muito de um caso que teve de... eu não lembro de onde. Os casos que eu tirei tudo assim da minha cabeça, não lembro de quem que disse, não lembro quem que foi, é isso. Mas eles estavam no elevador e estavam reclamando que o elevador estava andando muito devagar. Ou seja, o jeito óbvio de resolver esse problema era pensar, como é que a gente pode fazer o elevador acelerar? E aí, na verdade, investigando esse problema, porque o problema ele é o primeiro pilar do processo criativo, né? Entendendo bem o problema é que você vai ter condições reais de estruturar uma solução criativa para aquele problema que de fato responda ao problema. Então, a solução que o problema que eles encontraram, na verdade, não era o que eles pensaram. O problema não era que o elevador estava muito lento. O problema é que as pessoas não tinham o que fazer no momento em que o elevador estava subindo de um andar até um outro. É um microtédio ali, né? E aí quando eles identificaram esse microtédio, eles conseguiram entender qual seria a solução, que era pôr um espelho. Eles colocaram um espelho, que é uma forma de resolver esse problema muito mais barata do que acelerar um elevador, e resolveu o problema, porque as pessoas... mudou a sensação que elas tinham ali dentro do elevador. Então, quando a gente consegue pensar no problema, de fato, o que está acontecendo aqui, e tentar, na nossa cabeça, criar soluções, criar uma chuva de ideias com possibilidades do que aquilo seria para fugir dessa primeira ideia, que é óbvio, isso é sair da nossa zona de conforto também. E que são iniciativas como essa, que na verdade elas não são instintivas pra gente. A gente precisa fazer um esforço consciente para atingir aquilo, porque a gente foi educado contra isso a nossa vida inteira. Então, por mais que seja um esforço, seja difícil, é um esforço que vale a pena. E outra coisa que eu acho, que é isso, volta muito nos outros episódios, tanto de que você tem que estar muito consciente sobre isso também, sobre essa sua intenção de observar esse problema de uma maneira geral, de tirar essa nuvem de sentimentos dele. E eu acho que isso é uma coisa que, pelo menos comigo, acontece muito.
que dependendo do problema, ele toca muito num ponto meu que eu fico ansiosa. E que eu começo a não olhar o problema e olhar o meu sentimento sobre ele. Então, assim, eu paro de tentar resolver uma coisa, tentar explorar uma coisa e passo a achar tudo assustador, extremamente assustador. E achar que tudo é enorme, que tudo é... Sabe? Dá um desespero, um leve desajuste mental. Até eu voltar e me convencer de que um problema, às vezes, ele é só um problema, sabe? Ele não precisa vir carregado de soluções, e problemas também não são ruins. Eles não são vilões na sua vida. Eles são as coisas que vão te ajudar a criar coisas novas. E é muito difícil, às vezes, a gente desvincular isso, essa sensação de que a gente tem de que tá sendo desconfortável, de estar se sentindo ameaçada de alguma forma, se sentir ansiosa de alguma forma, e olhar pra isso de uma forma consciente, como você falou, pra achar uma solução que realmente se encaixa naquele problema. E eu acho que é legal a gente pensar também que se eles tivessem tentado resolver, né, voltando pro caso do elevador, tentado resolver a velocidade do elevador de fato, tentar fazer com que o elevador fosse mais rápido, talvez não resolvesse. Talvez um elevador nunca ia ser rápido o suficiente pra que... não ter tédio. Pra que a pessoa lá dentro achasse que ele foi rápido o suficiente, sabe? Sempre ia ser um momento onde você vai ficar parada, com nada acontecendo. Então, o fato de ter investigado e visto que acelerar talvez não fosse a melhor solução, é porque eles não resolveram um sintoma. Eles conseguiram ir na raiz do problema, do que era a causa, qual era. O problema de verdade era o tédio, não era exatamente. velocidade. E a gente tem esse hábito de associar problema a uma coisa pejorativa. E, na verdade, tudo é problema. Tipo, um problema de matemática, uma equação matemática é um problema, né? Um enunciado de uma questão de geografia é um problema. Então, problema é meramente uma coisa que precisa de uma solução. E isso pode acontecer com diversas coisas. Tipo, se você quer abrir uma porta, você tem um problema. Tipo, como é que eu vou abrir a porta? E toda vez que a gente está diante de um problema, a gente tem duas opções. Ou a gente pode ir na nossa resposta padrão, ou a gente pode tentar resolver aquilo de uma forma criativa. E resolver de uma forma criativa, gente, demora muito mais. A gente precisa de mais tempo, a gente precisa de mais energia ali. Porque não é comum pra gente fazer isso, né? A gente vai muito no automático. Então, onde que a gente vai pôr essa energia pra resolver problemas de forma criativa? Em coisas que são realmente importantes pra você. Tipo, abrir uma porta, você pode girar a maçaneta. Você não precisa criar uma forma diferente de fazer isso, porque tá óbvio ali. Mas se você quiser, você pode. E aquilo também vai te dar um repertório diferente. Mas você não necessariamente precisa. Eu falo muito sobre repertório correlacionado à parentalidade, que é a minha área de estudo, né? Então, quando você tem uma criança e ela faz alguma coisa com você, tipo, sei lá, ela faz uma birra, o repertório que você tem pra responder aquela birra da criança provavelmente é o da parentalidade que você recebeu quando você era criança, né? O que os adultos faziam com você quando você gritava, quando você chorava, quando você queria uma coisa e não conseguia? E se a gente não estuda a disciplina positiva, a comunicação não violenta, se a gente não tem esse outro olhar pra parentalidade, o único repertório que a gente tem pra fazer com a criança é daquela que a gente recebeu. E assim é como tudo na vida, né? Então a gente tem um repertório. Quando a gente está diante de um problema, a gente busca dentro do nosso repertório uma solução para ele. Se aquela solução não te agrada, se você sente que ela não está compatível com você, então tá na hora de expandir seu repertório e buscar novas coisas. Talvez essas coisas saiam da sua zona de conforto um pouco, talvez, mas se aquilo é uma questão importante pra você, isso significa que vale a pena. Às vezes você tem um problema e que você tá tentando resolver esse problema, e você não consegue porque a solução dele tá fora da sua zona de conforto. Então, na verdade, quando a gente estuda, quando você fala assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui real do dia de hoje. Eu quero fazer uma pizza amanhã. E eu não sei fazer massa de pizza. Então a primeira coisa que eu fui pesquisar foi como fazer massa de pizza. E aí eu vi todo mundo falando de glúten de novo. Porque a cadeia de glúten isso, porque a cadeia de glúten aquilo, porque a cadeia de glúten aquilo. E nos meus estudos culinários, toda hora vem alguém falar que isso aqui facilita a cadeia de glúten, isso complica a cadeia de glúten e não sei o que, não sei o que. E aí eu fiquei assim, Que negócio de cadeia de glúten é essa? Então eu percebi que eu tinha problemas que iriam surgir ali e que eu não sabia, que a solução para esses problemas não estava na minha zona de conforto porque eu não entendia sobre glúten. Então, a ideia de falar, então eu vou
assistir um vídeo no YouTube sobre glúten. Isso ampliou um pouquinho a minha zona de conforto. E agora eu consigo entender mais quando o cara fala, você precisa deixar descansar, porque aí vai facilitar criar a zona de conforto. Criar a cadeia de glúten. Ou, o sal, coloca sal, que sal vai facilitar. Agora eu consigo entender isso. E aí, outra coisa que eu ia falar é que não existe uma vida sem problema, gente. Não existe vida sem problema. Existe escolher problemas melhores. Você sempre vai ter problema. Só que a gente quer ter problemas cada vez melhores. É muito melhor você ter o problema de não saber o que você vai fazer pra descansar do que não ter tempo pra descansar. Os dois são problemas, mas um é um problema um pouquinho melhor que o outro. Então, eu acho também que quando a gente fala de uma vida, e você imagina a pessoa tomando sol, acendendo um incenso, fazendo yoga, aguando as plantas dela, você imagina talvez que essa vida ideal seja sem problemas, mas ela não é sem problemas. Ela mudou do problema de não tinha plantas na minha casa e não conseguia conectar com a natureza para tem uma infestação de trips na minha planta que eu preciso lidar. Então, são problemas que são melhores também a partir do nosso próprio ponto de vista. Porque eu, Yasmin Barroso, prefiro ter uma infestação de um bicho que eu preciso resolver nas minhas plantas do que não ter plantas. Então, são problemas melhores do meu ponto de vista. E aí, a última coisa que eu anotei aqui pra falar é que essa questão de entender quais circunstâncias, quais momentos pedem a solução criativa, ela vem da sua prioridade. Se, de novo, você fala que não quer traçar prioridades, prioridades não fazem... Nossa, não consigo escolher uma coisa. Nossa, não consigo... Isso só quer dizer que você tá gastando energia no lugar errado. Se você não consegue decidir qual é a sua prioridade naquele momento, quer dizer que você tá pensando em um monte de coisa e não tá conseguindo ficar no presente pra, de fato, resolver uma coisa, e que a energia que você podia estar direcionando pra resolver uma coisa que é muito importante pra você tá sendo espalhada por toda a sua vida, tentando resolver pequenas partes de muitas coisas. Então você não sente melhora, porque você tá investindo seu tempo em tudo ao mesmo tempo. Prioridade, eu gosto muito de bater nessa tecla, porque essa é mais uma das coisas que eu recebo 1 milhão de mensagens, que não sei dar prioridade, mas aí se eu der prioridade, o que vai acontecer com a outra coisa? A outra coisa vai ser prioridade em outro momento. E o momento, gente, de prioridade não precisa ser um ano. Você não precisa dar prioridade para suas plantas durante um ano. Prioridade pro seu, sei lá, pra cozinhar durante um ano. Você pode dar prioridade pra isso durante 2 horas na sua quinta-feira. Mas garantir que durante aquele momento vai ser prioridade. E aí 2 horas depois, a outra coisa pode ser prioridade. Tá tudo bem. Não quer dizer que você vai ter que abrir mão de toda a sua vida. Deleta, queima suas plantas. Agora você só pode pensar em outra coisa. Exatamente. Acho que eram esses os pontos que eu tinha anotado aqui. E eu acho muito doido isso de como que a gente volta tudo no mesmo ponto que a gente já conversou aqui. Que pra você saber o que vale o seu esforço de uma solução criativa, pra você saber o que é um problema pra você e qual problema você prefere ter, qual vai ser a sua prioridade, você tem que se investigar. Você tem que parar, às vezes, desse modelo que a gente tá sempre correndo com as coisas, sempre só recebendo o problema e tentando resolver eles da forma mais rápida, que nem sempre é a melhor, mas é a mais rápida, e olhar qual que é realmente a coisa que mais faz sentido com você, o que mais ressoa com você, se essa solução, se a sua solução de ir pro trabalho mais rápido é ir por um caminho que você odeia, porque o caminho é muito feio, talvez a sua solução vai ser acordar mais cedo pra ir pra um caminho mais longe, que você ama, que tem várias árvores, que você vai passando e fala assim, meu Deus, que ótimo que é estar aqui nesse mundo. E isso só vai descobrir se você parar e falar assim, o que eu prefiro? Qual que é a opção que me faz sentir mais feliz? Porque tem várias respostas, como a Maíra falou, pro mesmo problema. Você só tem que escolher a que faz mais sentido pra você. E eu acho, outra coisa que eu acho muito legal, é sobre como a gente é muito imediatista. A gente quer a solução mais rápida, a gente quer a solução pra ontem. O problema nem surgiu e você já pensou na solução dele. Eu sinto que é porque a gente quer se ver livre do problema. Exatamente. Porque a gente não foi educado a resolver problema de uma forma leve, de uma forma positiva, de uma forma criativa. Isso me lembra um post que eu fiz esses dias, que era a diferença sobre disciplinar e punir. E aí, disciplinar é ajudar a criança a resolver o problema que ela tem, e punir é fazer a criança sofrer e se sentir mal pelo problema que ela tem. E levem tudo para adultos, tá, galera? Pra vocês também, porque a gente faz isso com a gente mesma. Não, e principalmente porque quase sempre foi essa parentalidade que a gente recebeu. Então não adianta a gente ter vivido
a infância inteira entendendo que a gente estava errado, que a gente... E é por isso que a gente sente culpa por coisas que a gente não dá conta de resolver, por coisas que não estão nas nossas mãos. A gente se sente responsável por coisas que, tipo, dependem de terceiros. É por isso que as pessoas, tipo... Quando vai no workshop da Yasmin, muita gente coloca lá, tipo, meta, arrumar um emprego, coisa que não depende de você. E a gente sente que só depende da gente, porque a gente se sente muito responsável por tudo. E uma responsabilidade que nem sempre a gente tem poder sobre ela. Inclusive responsável por coisa que não é sua responsabilidade mesmo, que e foge é muito pesado você ser responsável por tudo do nada. Todos os problemas são você que é o único que pode resolver tudo, sabe? É, tipo, e é um exercício de autoconhecimento mesmo, sabe? Quando eu falo de criança, eu não tô necessariamente falando pra você que tem filho em casa, sabe? Eu tô falando pra qualquer pessoa, porque qualquer pessoa já foi criança. E é importante a gente olhar pra onde a gente veio pra gente conseguir se conhecer e entender por que a gente tá funcionando daquela forma, sabe? E trazer pra consciência pra gente conseguir ir pra uma outra direção, se assim for a nossa vontade também. E eu acho que a coisa que eu acho muito doida é que hoje em dia eu sou uma jovem adulta. E eu, quando eu era criança, eu olhava um jovem adulto, que na época eu achava que era uma gente grande, um adulto completo, fazendo uma coisa que eu pensava só pode ser daquele jeito. E hoje em dia eu não tenho noção de muitas coisas que eu faço. E aí eu fico pensando assim, essas pessoas também não tinham. Eu tô me espelhando em pessoas que eu cresci vendo, que talvez elas não soubessem o que elas estavam fazendo, exatamente. Sabe, você tá pegando uma coisa que você viu, né? Como uma criança, você vai aprendendo as coisas que você vai vendo, vai tudo entrando no seu repertório como possíveis opções. Mas que hoje, quando eu sou uma pessoa mais adulta, eu fico pensando assim, se alguém estiver me vendo, talvez não seja essa a solução ideal, sabe? A gente tem que se permitir apagar essa solução que a gente aprendeu vendo os outros e encontrar uma solução pra gente. A gente fez isso com o mundo inteiro, gente. A gente reformulou toda uma coisa de espaço da mulher, espaço do negro, espaço de várias coisas. A gente readaptou absolutamente tudo a uma época de pandemia. Sim, a gente mudou tudo. A gente olha modelos antigos e fala, isso aqui simplesmente é inaceitável. E mesmo assim a gente tá pegando soluções que a gente aprendeu a ver outra pessoa fazendo, que você não sabe o repertório dela, você não sabe por que ela escolheu aquela solução, por que era adequada pra ela ou não. E você tá aplicando em você, falando, essa eu vi sempre fazendo desse jeito, deve ser desse jeito. Então eu acho isso uma coisa que a gente tem que sempre pensar, sempre analisar mesmo. E eu acho que a gente tem que aprender também que essas soluções são construídas. É o que vocês duas já falaram em algum momento. Que às vezes antes de você aprender a fazer pizza, você vai ter que aprender a olhar o glúten. E antes de você andar, correr pro Canadá, dos Estados Unidos ao Canadá, você vai ter que correr 1 quilômetro. E eu acho que, tipo, é mais que isso. É entender que antes de você fazer uma pizza, você vai fazer uma pizza ruim. E que tá tudo bem. E todo mundo da sua casa vai comer essa pizza ruim e a próxima vai ser melhor. A primeira vez é sempre a mais difícil. E que talvez você descubra, na primeira vez, uma massa de pizza que você acha perfeita. E que na segunda vez que você fez, você não gosta mais daquela massa. E que você vai ter que aprender a fazer pizza de novo. Porque as soluções também são temporárias. Elas são construídas, elas são temporárias. E, meu Deus, tudo vai construindo e destruindo ao mesmo tempo. E a gente fica super apegado às coisas que a gente já aprendeu, que a gente não quer largar. E às vezes alguma crítica à sua solução vira uma crítica a você, sabe? Você não consegue... Às vezes eu acho que em ambiente de trabalho, ambiente que você tá construindo coisa com outras pessoas, várias pessoas têm soluções, e aí uma pessoa critica a sua solução e você sente que isso é uma crítica a você. Se a sua solução não tá certa, você não tá certo. E isso gera um desconforto num trabalho que não precisava. Às vezes vocês todos estão tentando só resolver um problema. O foco é resolver, não é resolver da sua forma ou da forma do outro, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente se deixa perder muito. Voltando então pra zona de conforto. Mais uma volta no podcast. Que afinal de contas a gente não consegue, Maíra, não sei se você ouviu todos os outros episódios, a gente não consegue nunca falar sobre um assunto, falar só sobre ele, fechar e falar acabou o episódio. Mas eu acho que tudo tem a ver. Exatamente. Até porque essa coisa do erro, ele não tá na nossa zona de conforto. O erro não tá. E você abraçar o erro pra dentro da sua zona de conforto, isso é muito potente. Eu acho que é tipo assim, um super desafio, assim. Eu lembro que uma vez
A primeira vez que eu fui pedir embalagem numa gráfica que eu nunca tinha pedido, em muita quantidade, porque, não sei se você sabe, mas a fábrica dos brinquedos também começou pequenininha assim, tipo meio que vendendo almoço pra comprar a janta. Então a primeira vez que eu ganhei um pouquinho mais de dinheiro, assim, que eu falei assim, não, dessa vez eu vou comprar umas embalagens melhor, fazer uma arte pra elas e vou mandar. Parar de carimbar a embalagem. Parar de carimbar a embalagem, comprar adesivo pra colar lá na embalagem craft. Todo mundo passou por aí. E aí, cara, foi a primeira vez que eu fiz um arquivo de embalagem. Mandei pra gráfica, chegou na minha casa todas errado. Parabéns. E aí, tipo assim, eu fiquei pensando, porque eu tava com muito medo de enviar esse arquivo e pensar assim, véi, e se der errado isso aqui? E aí deu. E tipo assim, só que será que teria como, em alguma realidade, eu fazer certo sem nunca errar antes? Tipo, a gente quer sempre acertar da primeira vez. E isso faz parte do nosso processo. Eu não paguei porque minha faculdade era gratuita. Mas eu poderia ter pago uma faculdade de design e fazer aulas extras pra aprender a fazer embalagem e nunca errar. Provavelmente ia ser muito mais caro do que só o que me custou as embalagens erradas. Então o erro, ele é também um aprendizado. E às vezes a gente tem que pagar pelos nossos aprendizados e abraçar nosso erro, que ele faz parte do nosso processo. Eu nunca mais fiz uma embalagem que deu errada, mas esse foi um passo... Eu fiz várias. Depois da minha primeira eu fiz mais umas 30. Mas esse foi um passo importante, sabe? E tipo, na real hoje, por exemplo, uma coisa que todo mundo usa, post-it. Post-it foi um erro. Eles estavam tentando fazer uma super cola. A cola deu tão mal que os caras falaram assim, nossa, o que eu vou fazer com uma cola que não cola? E daí surgiu o post-it e hoje todo mundo usa. Então é enxergar a possibilidade no erro. Tipo, essa embalagem que eu falei que deu errado, acabou que deu errado um negócio lá na gráfica também. E eles me propuseram pra fazer outra. Então eu fiquei com essas embalagens pra elas não serem descartadas. E hoje eu uso elas pra empacotar do lado da avesso as coisas, tipo livro, quebra-cabeça, eu consigo fazer uma embalagem legalzinha com ela. E parece que foi feito pra isso. E é muito doido isso mesmo, de que a gente não vê o erro como uma possibilidade de aprender, porque a verdade é que o erro é isso, né? É você ver que não deu certo e riscar essa possibilidade de opção A. Não existe mais, vamos na B. Então é uma coisa que você vai... Ele serve de aprendizado. E a gente considera ele uma coisa muito ruim, de que é isso, a única coisa que ele serviu foi pra te deixar muito frustrado e triste, sabe? Eu adorei isso que você falou, Maíra, sobre a gente pensar que a gente pode pegar o erro e colocar ele dentro da nossa zona de conforto. A gente pode simplesmente se acostumar a errar. Isso. Seria uma ótima opção. Uma ótima opção. Porque é a única que a gente tem. A gente só tá fugindo não dela. tem... É isso, gente. Oi, tudo bom? Bem-vindo. Você já errou alguma vez na sua vida? Sim. Provavelmente quando você errou, você não tava tentando errar, você tava tentando acertar. Normalmente ninguém erra tentando errar. Inclusive, se você errasse tentando errar, você tinha acertado. Exatamente. Então, assim, se você tenta fazer uma coisa e você erra, e isso acontece com frequência com todo mundo, então isso já era uma coisa que a gente já devia colocar pra dentro da nossa zona de conforto. E talvez por ter essa coisa dentro da nossa zona de conforto, ficar confortável com errar de vez em quando e passar rápido por esse ponto. Porque eu acho que isso é uma coisa também que a gente erra, a gente se sente muito mal. A gente se sente péssimo. E a gente deixa a próxima tentativa anos-luz de distância do primeiro erro. Pra superar, exatamente. Porque a gente atribui mais valor a esse erro do que de fato ele tem. Tem uma pessoa que eu não sei quem é que fala que o melhor caminho pro sucesso é fracassar várias vezes. E é isso. É isso, perfeito, é maravilhoso. Encerra aqui. Eu acho assim, que você já experienciou o sentimento de errar uma vez. Você sabe como que é. Ele não te matou, ele não te destruiu, não foi a pior coisa que te aconteceu, sabe? Não foi... Você já errou 500 milhões de vezes. Quantos anos você tem? 2? Já errou também, sabe? Com carinho com as crianças. Mas... se você tem 20 anos, você já errou em várias áreas. Você já errou na escola, já errou na vida pessoal, já pegou o ônibus errado e foi parar em outro lugar. Vários erros. Você já sabe como é estar lá. Você sabe que isso não é uma coisa que que vai te destruir, que vai te paralisar pra sempre. É só uma coisa que acontece naquele momento. Você pode aceitar isso agora e viver com essa sensação de que mesmo se errar, mesmo com medo de errar, nunca vai ser tão ruim.
Porque você já sabe que não é tão ruim. E eu acho também que, às vezes, o pior do erro é o martírio que a gente faz sobre ele. Com certeza. Não é nem o erro em si, entendeu? Ai, nossa, eu vi uma A menina... embalagem já resolveu, você tá 3 anos É, falando, meu nossa, Deus. mas Eu aquele... não, eu superei fácil. eu via... Né, caso vocês não saibam isso sobre mim, se eu não fosse empreendedora no ramo do planejamento e em breve de muitas outras coisas, eu seria cozinheira, porque eu amo cozinhar, embora não tenha muitos... Eu cozinho bem, mas... Cozinha bem. Mas não é assim, nossa, estudei horrores de cozinha. Mas enfim, tenho estudado mais. E aí eu tava lendo um livro lá de cozinha e a menina falou assim, se tudo der errado, se por um acaso você fez um jantar e você salgou o jantar, joga fora, ou enfim, se não dá pra comer, né, joga fora, pede uma pizza, que tem outro jantar amanhã. Tipo, por que isso é tão grande, sabe? Por que, salguei a comida e isso é o fim do dia, não tem outra amanhã você tenta de novo. E aí, bora pra frente. Gente, se a gente for viver 80 anos, são 80 anos tentando coisa o dia inteiro, errando e acertando. E no planejamento é isso. Errou tudo hoje, deu tudo errado. Colocou muita coisa, né, qualquer que seja o problema que você tenha, amanhã tem de novo. Você vai acordar, vai ter a oportunidade de fazer tudo de novo de um jeito diferente. Você só tem que se permitir fazer tudo de novo de um jeito diferente, sem sentir esse peso todo. E aí, eu acho que, aqui, voltando na zona de conforto, que eu tentei voltar e a gente fugiu de novo, que não tem desvantagem em ampliar sua zona de conforto. É uma coisa que vai ser boa. Você vai ter mais ferramentas pra resolver coisas. Você vai ter mais repertório, porque afinal de contas, a zona de conforto ela é composta de repertório. Repertório, zona e tudo isso não é só assistir filme, ler livro e ver documentário, tá, gente? Não é só ir em museu. É se permitir experimentar novas experiências. Experimentar novas experiências, é isso. Experimentar experiências. Porque é isso, todas as vezes que eu falo assim, gente, isso é repertório. A pessoa fala assim, que filme você recomenda? Que livro eu posso ler pra repertório? Qualquer coisa! Se você ler uma bula de remédio, é repertório. Se você perguntar pro moço que tá capinando o chão, falar, moço, que é isso que você tá cortando? Por que você corta assim? É repertório. E é por isso que as crianças são mais criativas, entre aspas, que os adultos, porque elas treinam isso o tempo todo. As crianças são curiosas. Não tem aquela fase que a criança pergunta por quê pra tudo. Eu ainda tô nessa fase. O que acontece? O adulto fala, ai que saco, para, e dá qualquer resposta. E a gente se acostuma a não perguntar mais, porque a gente sabe que pra sociedade não é bem aceito ser curioso. É meio chato, né? Assim. As pessoas não estão afim. Então a gente vai se podando. E quanto mais a gente for trabalhando pra se abrir pra isso, mais fácil vai ser a gente expandir esse repertório. E eu acho que é o negócio de pensar que a zona de conforto, ela é plástica, né? Foi a palavra que você usou, que eu achei 10. Mas que ela cresce pra qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa que você fizer diferente, você tá aumentando a sua zona de conforto. Qualquer coisa, gente, não tem nenhum jeito de fazer errado. Fez uma coisa nova, aumenta a sua zona de conforto. Escovou o dente com a mão contrária, aumenta a sua zona de conforto. Arrumou mudou seu quarto de posição, você mudou a sua zona de conforto. Trocou o caminho pro trabalho, zona de conforto ampliada. Assistiu um documentário, zona de conforto ampliada. Ouviu uma música deitado, ouviu uma música em pé, ouviu uma música dançando. 3 formas que você aprendeu aí. Tem uma pesquisa que eu não sei de onde também, não. Mas é uma pesquisa real, assim. Que eles falam que crianças que cresceram mudando de casa toda hora, sabe? Esses meninos que ficam, tipo, 6 meses num lugar, depois vai morar um ano em outro. Que eles estão muito mais aptos a criar soluções criativas justamente por isso. Porque eles experimentaram muitas coisas diferentes, às vezes países diferentes. Então, isso é um repertório extenso, né? Uma zona de conforto grande, faz com que a gente consiga tomar soluções que são fora do padrão, porque as pessoas, elas tendem a se colocar numa caixinha de fazer aquilo, e aí vira aquele padrão mesmo, cresce, envelhece, reproduz e morre. Por isso, agora olha, se liguem na volta que eu vou dar. Por isso que eu acho, inclusive, que trabalhar a zona de conforto e aumentar a zona de conforto, a gente pode fazer um efeito Tetris. O que é isso? Não é efeito Tetris, não. É teoria da janela quebrada. O que é isso? Já expliquei uma vez, mas vou explicar de novo. Basicamente, eles fizeram uma pesquisa, de novo, científica, em Nova York, durante uma época lá. Eles quem?
Ai, novamente. Tá vendo? Aqui Sou não eu. é só você. Gente, quem quiser a nega, manda um e-mail que a gente procura as pesquisas e envia. Ai, não me manda não, que eu não vou procurar, não. Que basicamente era o seguinte: tinha um problema de criminalidade horrível em Nova York. Eles tinham tentado. Essa eu não sei quem fez, mas eu sei de onde eu li isso. Eu li isso no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, talvez, acho que sim. Talvez seja nesse livro. Talvez seja nesse livro. O que acontece? Eles tinham um problema de criminalidade horrível em Nova York. Já tinham tentado 1 milhão de coisas e não sei o que, e nada resolvia. Até que um cara numa reunião lá já tinha investido horrores em polícia e tal. O cara, numa reunião, foi lá e falou assim: se a gente pintar o metrô? Aí a galera, todo mundo olhou pra ele e falou assim: você é louco, né? Pensou, você entrou na reunião errada, moço? Tudo bom, aqui não é reunião sobre a beleza da cidade, é sobre criminalidade. Não, e se a gente pintar o metrô? Vamos pintar o metrô. E aí eles resolveram tentar pintar um metrô, uma estação de metrô lá, e aí a criminalidade diminuiu, tipo assim, 90%. Porque o metrô tava pintado. Por quê? Por causa da teoria da janela quebrada, que é o que exatamente? Se você pegar Eles fizeram de novo essa pesquisa nos Estados Unidos, Nova York. Pegaram o carro, colocaram um carro inteiraço, lindo, zero, numa área periferia de lá, que a criminalidade era alta, enfim. Deixaram o carro ficou lá 1 mês, não aconteceu nada com o carro, nada. Ninguém tocou no carro, ninguém arrombou o carro, ninguém roubou nada do carro. O carro ficou perfeito. Aí eles quebraram uma janela do carro e falaram: vamos ver quanto tempo o carro dura. No outro dia de manhã, não tinha carro. Eles tinham levado pneu, eles tinham arrombado o carro, levado tudo lá dentro. E, enfim, o que é, né? Olha a volta que eu tô dando. Por que é que eu tô falando isso? Porque, às vezes, uma coisa que não tem nenhuma relação clara te ajuda, te facilita e faz com que você vai chegar lá. Então, tipo assim, pintar o metrô não tem nada a ver com criminalidade. Mas foi uma coisa que, teoricamente, entre muitas aspas, é desfocar do problema, mas que resolveu o problema no final. Por quê? Porque as pessoas se sentiram mais confortáveis ali, ninguém queria ser a primeira pessoa a vandalizar, entre muitas aspas, aquele lugar com, sei lá, roubos e etc. E a gente pode fazer isso na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, se você tem um problema e você não consegue resolver esse problema, você não consegue, você tem uma coisa enorme, você não consegue focar, você não tá sendo produtiva, Se você conscientemente falar assim: não, eu vou desfocar. Eu vou agora concentrar em aumentar minha zona de conforto. Vou fazer uma coisa completamente nova, vou fazer uma coisa que expande um pouco isso aqui. Pode ser que você descubra nesse processo a solução, que não é nada do que você estava pensando, que é inclusive muito longe, mas que o fato de você ter investido em abrir essa zona de conforto pode facilitar com que você encontre coisas, meio que numa ação desinteressada mesmo. O foco de aumentar a zona de conforto não é obrigatoriamente resolver o problema. É bem aquela coisa de que você sempre acha a coisa que você tá procurando quando você tá procurando outra coisa. Exatamente. Isso que vocês estão falando, na verdade, é um dos 5 pilares do processo criativo, que é esse processo de incubação. Mas eu não vou falar sobre isso, porque senão vai dar um outro podcast. A gente pode gravar depois. Então, se vocês quiserem, comenta aí, gente. Queremos esse podcast. Comenta se não onde? quiserem, no YouTube. É no YouTube? É no YouTube que comenta. Se você tá ouvindo no Spotify, corre pro YouTube, procura lá, Flor de Mim, podcast, episódio 4. Entra lá, comenta lá embaixo. Se você não quiser comentar, a gente vai fazer de qualquer forma, mas se comentar é mais legal. Outra coisa que eu pensei aqui, que foi uma coisa que a Maíra trouxe muito pra mim, foi sobre como a gente romantiza muito a criatividade. A gente acha que criativo é o Steve Jobs. Revolucionou um negócio. Criativo é uma pessoa totalmente diferente, inalcançável, uma pessoa que veio com esse dom e que veio pra mudar o mundo. Sendo que todos nós temos criatividade. Criatividade não é um dom, ele é uma habilidade treinada. Então, às vezes, você tá ouvindo esse podcast pensando assim: ah, mas eu não sei, eu não sou tão criativa pra achar soluções, eu não sou tão, né, pensando coisas que a gente tem, esses pré-julgamentos que a gente tem com a gente mesmo. Então, eu acho que a gente pode desconstruir essa criatividade que é um semideus e trazer ela para um mundo que criatividade está em tudo que a gente faz, em tudo que a gente experimenta, em tudo que a gente testa, em tudo que a gente consome. A Maíra pode falar disso muito melhor que eu. Tipo, uma solução criativa nada mais é do que uma conexão entre 2 pontinhos muito distantes dentro do seu repertório, dentro da sua zona de conforto. Tipo, quando eu formei em design, eu fiz um projeto de design para crianças autistas. E, tipo assim, autismo sempre foi uma coisa que eu estudei muito, sempre curti muito. Tipo, na verdade, desde os meus 13 anos eu estudo, não sei porquê. E eu tava fazendo design.
E aí, eu juntei 2 pontos que faziam parte do meu repertório e criei um terceiro. E ninguém nunca tinha, pelo menos na minha faculdade e no Brasil, onde eu tinha pesquisado artigos científicos sobre isso, ninguém nunca tinha juntado esses pontos. Então, foi uma coisa muito curiosa, assim, foi uma solução que foi tida como criativa porque eram pontos que já existiam, mas que juntos ninguém nunca tinha unido eles. E quanto mais amplo for seu repertório, mais você vai conseguir juntar pontos que estão muito distantes. E é tipo naquele rolê que a gente fala assim, fala branco, 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 branco. O que a vaca bebe? As pessoas respondem leite, porque vaca, branco e leite são pontos muito perto. Eu já ia responder assim, leite. Pois é. Ou seja, pontos muito perto são conexões que mais pessoas fazem, entendeu? Então, tipo, quando você distancia os pontos da sua conexão, você consegue criar uma solução fora do padrão, fora do comum. E isso é uma solução criativa. Então, quem a gente tem como assim, pessoas criativas, sei lá, Steve Jobs, são pessoas que fizeram muitas conexões com repertórios que estavam até então muito distantes um do outro. Nada mais que isso. Então, quando a gente começa a entender o processo criativo, entender onde ele encaixa na nossa vida, a gente também vai conseguir fazer cada vez mais conexões nesse sentido. Então é isso, gente. A gente fica combinado aqui de Maíra vai voltar pra fazer mais 8 episódios com a gente. Cada um sobre um pilar da criatividade. Vamos fazer uma temporada inteira com a Maíra guiando a gente através da criatividade. E é isso. Criatividade é uma coisa que realmente é aprendível. Aprendível existe? Você pode inventar, acho que sim, mas você pode Acabei de ser criativa. Inventar palavras. E aí, eu também era uma pessoa que me achava zero criativa. Até, sei lá, meio do ano passado, eu toda vez que eu tinha que fazer uma coisa criativa, que era tipicamente criativa, né? Do tipo, criar uma arte. Eu pirava. Nossa, eram meus momentos de mais estresse. E aí, eu descobri que faltava ampliar a zona de conforto. Isso. E, tipo, às vezes você pensa assim, eu não sou uma pessoa criativa. Às vezes você tá certa, às vezes você não é mesmo. Mas isso pode não quer mudar. dizer que você não pode vir a ser. Porque a criatividade, ela é uma habilidade treinável. E se você não treina, provavelmente você tá certa. Provavelmente você não é mesmo. Você também não é bom esquiar se você nunca foi esquiar. Exatamente. E eu acho que é isso, gente. Eu queria falar sobre zona de conforto. Acho que a gente falou. A gente falou, também acho que a gente falou. Mas queria falar sobre zona de conforto por isso. Porque eu acho que muitas coisas, muitas soluções, muitas coisas que são empolgantes, muitas coisas que são... Maíra, eu acabei de lembrar de uma coisa que eu queria que você falasse sobre zona de conforto que a gente não falou, mas na verdade é sobre repertório. Que é aquela ideia daquele T. Que eu também não lembro quem fez. Tá. Mas vamos supor assim, fecha os olhos, você, Flor de Miner, que tá escutando essa gravação. Da Flor de Miner. Meditação. Agora, pense num T. Isso. Um T com como é que chama aquela parte? A parte horizontal bem pequenininha e a outra, a perninha grande, 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 grande. Vamos supor que, tipo assim, a parte horizontal são as coisas que você conhece. Então, por exemplo, eu entendo sobre design, eu entendo sobre autismo, eu entendo sobre pedagogia. Enfim, aí acabou por aí. Eu nunca me interessei por mais nada. E aí, eu formei pedagogia e eu falo assim, gente, eu quero ser a melhor da minha área. Aí eu vou pesquisar. E aí essa perninha vertical do T vai crescendo pra baixo. É a profundidade. É a profundidade. E eu vou me especializando. E aí tá todo mundo se especializando e querendo chegar lá embaixo. Só que como eles não têm uma base de repertório, elas não conseguem fazer conexões. Então você imagina um T com a parte horizontal pequenininha e a parte vertical muito grande, e você tenta ligar os pontinhos entre as duas. Vai acabar muito rápido, porque você não tem conhecimentos básicos e superficiais suficientes para ligar pontos com seus conhecimentos complexos. E se você conhece várias coisas, que é basicamente o que as crianças fazem, vê o moço fazendo a jardinagem, falando, como é que faz isso? O que você está fazendo? O que é isso? Como é que a planta cresce? Se você não tem conhecimento para fazer isso, você não consegue conectar o ponto de onde você se aprofundou em outros. E se você se aprofunda um pouquinho só, mas tem uma base extensa, a verdade é que você consegue fazer muito mais conexões do que se você só se aprofundasse
num único tema. E é por isso que é importante a gente ter repertórios para conseguir criar pontos que estão muito distantes um do outro e criar uma solução criativa. E o que eu queria falar com isso, que a Maíra ensinou perfeitamente, mas eu quero dar um enfoque flor de mina nessa história, é que você não precisa ser profissional e se aprofundar em tudo que você faz. Você pode conhecer sobre gastronomia superficialmente. Você pode conhecer sobre jardinagem superficialmente. Você pode conhecer sobre cama, mesa e banho, sobre mesa posta superficialmente. Você não precisa pensar que você tem que ser muito boa pra que aquele seu interesse seja válido. Aí a gente acha que a gente tá desperdiçando o nosso tempo quando a gente tá seguindo o nosso interesse. E é o que eu falei, mais uma vez, o processo criativo ser um processo natural, a gente naturalmente tem interesse por várias coisas, só que por algum motivo a gente colocou na nossa cabeça que a gente só agora, então, só vai estudar pedagogia. E aí o que acontece? O processo criativo se perde, porque a gente não tem base, a gente não tem repertório suficiente para fazer um processo criativo que deveria ser natural pra gente, mas que a gente desnaturaliza ele. A gente nasce criativo e aí com o tempo a gente, sei lá, vai alguma coisa isso. Acontece aí no meio do caminho que a gente do nada a gente é um adulto bobo. Isso é uma coisa muito louca, porque essa é uma coisa que eu naturalmente já tenho, assim, eu acho que pelo meu pai ser artista e falar sobre né? Meu pai é um homem curioso que sempre mostra sobre todas as coisas pra gente a vida inteira. Então eu e a Sucena, a gente meio que desenvolveu um pouquinho mais esse ossinho da criatividade aí. Mas eu sempre gostei, assim, de me interessar por muitas coisas. Ao mesmo tempo que eu tô trabalhando na Flor de Minha, eu quero saber como é que faz o 8 no patins. E eu quero saber como que prepara a terra pra plantar uma planta. Você é muito e bom como nisso que... Enfim, eu sou muito curiosa com essas coisas. Mas eu também sentia que eu tava perdendo tempo, entre aspas. Do tipo, por que eu vou me interessar por gastronomia, embora seja uma coisa que eu ame, se eu não vou ser profissional? Como se o fato de que eu não vou me dedicar a minha vida inteira naquilo, de alguma forma diminuísse a importância daquilo. Sabe, a coisa pode ser muito importante e ser superficial. E pode ser muito importante, inclusive, pro que você faz profissionalmente. Exatamente. Não é à toa que você tem uma empresa aí de super sucesso. Se interessando em fazer o 8 com patins nas suas horas vagas. Se interessando em aprender como é que salga a comida corretamente. Foda-se. É isso. Foda-se, é isso. É isso. Então, esse é um ponto que eu sempre vejo vocês me mandando mensagem falando. Eu comecei aqui agora a fazer tal coisa, mas eu não sei se eu vou ter tempo pra fazer isso por muito tempo. Nossa, eu sempre quis desenhar, mas eu não tenho tempo pra desenhar todos os dias. Foda-se, desenha hoje. E vê o que você descobre hoje. Às vezes, desenhando hoje, você vai descobrir que você adora a sensação de rabiscar e misturar um lápis de cor com outro. E que agora você sabe o que acontece quando você mistura um lápis de cor com outro. E aí, quando você estiver lá, estudando pedagogia, e você tiver que fazer uma coisa e mostrar uma coisa X, você fala, misturar um lápis de cor com outro é o exemplo perfeito pra mostrar isso. Eu dou exemplos e eu sou famosa pelas minhas analogias nesse podcast, que são sempre da pá virada, porque eu tenho... Porque é isso, eu até experimento coisas muito loucas. Às vezes eu vou dar uma analogia e falo assim, gente, será que as pessoas estão entendendo? Estão entendendo? Será que elas entendem o que eu tô falando? Mas é isso, é isso. É isso, gente. Eu acho que a gente tem que se permitir experimentar as coisas, parar de olhar tudo... Porque eu acho que quando a gente fala também, assim, que eu não vou desenhar todo dia, você tá quase transformando aquilo numa profissão, sabe? Você falando assim, se eu não vou ser desenhista, pra que eu vou fazer isso? Então é isso, de parar um pouco de ligar a sua produtividade, o seu valor, a sua diversão, onde você vai se validar com a sua área profissional. Às vezes isso vai vir de várias áreas, só de você passar um dia que você se sentiu alegre por ter experimentado coisas, por ter feito coisas que você se interessou realmente, por ter realmente estado ali fazendo essas coisas, já vale. Você não precisa virar o maior artista do mundo, a maior patinadora, e nem nada disso. Já é válido só por como você se sentiu. E aí a gente aproveita esse gancho pra te falar pra ouvir o episódio 2 sobre medidores de sucesso, que talvez facilite esse processo de entender isso.
Gente, quero agradecer, Maíra, 1 milhão de vezes. Muito obrigada por ter gravado esse episódio com a Nada, gente. foi muito satisfatório. Sério, agora no final do episódio você tá se sentindo menos fora da sua zona Sim, achei que expandi minha zona de conforto. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos gravar mais podcasts em breve. Gente, muito obrigada mais uma vez. Foi ótimo gravar esse episódio. A gente vai trazer outras convidadas e Maíra também, mais muitas vezes, porque dá pra ver Maíra que é acessível, acessível. é de graça. Fala isso, Cicely. Não fala isso. Eu tô recebendo R$2.000. Contato dela tá no e-mail. Vocês podem me pagar 4.000 que eu faço. E aí, se você tá ouvindo esse episódio de novo no Spotify, você quer deixar um comentário, vai lá no YouTube, procura Flor de Mim tudo junto, que você vai conseguir deixar um comentário no vídeo, que é o melhor lugar pra você me contar o que você achou desse podcast. E eu vou lá ler de noite, quando eu tô sem sono, eu vou lá e fico lendo e pensando, que fofinhos. E deixa eu dormir até mais feliz. É isso. E muito obrigada. Beijo, 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 beijo. Até semana que vem. Não, Tchau. até daqui a 15 dias. Tchau! Tchau. Tchau.